Então, irmãos, vamos abrir logo nossas Bíblias no capítulo 6 do Apocalipse, a lição sobre a abertura dos primeiros 6 selos, né? São 7 selos, mas nós estudaremos a abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei, eu vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e ele um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto que sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, com peste, e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o céu e todo o livro se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Deus coloca no nosso coração a sua santa palavra. Nós temos aqui a abertura dos selos, e a gente entende que o Apocalipse tem 2 visões, uma do céu e outra da terra, e essa visão aqui João está vendo do céu, mas a visão da terra acontece simultaneamente com essa, lá no capítulo 14 do Apocalipse. Então, o que significa os 4 cavaleiros? A gente sabe que o primeiro cavaleiro não é Cristo, né? Mas também dizer que é o anticristo é um erro, porque esses cavaleiros vêm do céu. E a palavra que diz assim, uma voz dos 4 animais, né? E vem e vê, essa voz não é dirigida a João. Porque alguém acha que é, porque diz: e olhei, e esse com um cavalo branco. Mas a gente vê que no 5º selo para frente, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas. Quando abriu o 5º selo, né, lá no versículo 9, não diz vem e vê. Significa que essas palavras foram dirigidas aos 4 cavaleiros e não a João, certo? Então, esse vem e vê não é dito a João, não é que abriu o 1º selo e chamou João para ver, não. É o cavaleiro que tinha uma missão, e vem aqui, eu vou te mostrar o que tu vai fazer. É mais ou menos isso, né? Tem até uns manuscritos que reza da seguinte forma: vai,
Outros têm somente vem, né? Na linguagem atualizada é só vem, é chamando o cavaleiro. E aqui vem ver é porque vai ser explicada a ele a missão. E o primeiro cavaleiro, ele saiu vitorioso para vencer. Tem gente que diz assim, não, esse cavaleiro não é o Cristo, não é Cristo, eu concordo. É o anticristo, porque é dito que ele saiu vitorioso para vencer. Jesus já venceu. Foi isso que eu vi um teólogo falando, né? Mas só, irmãos, que lá no Apocalipse, mesmo Jesus já tendo vencido, aqui no Apocalipse, lá no capítulo 17, quando fala da mulher, né? Da grande meretriz, diz que os 10 reis são os que combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Aqui está falando de uma coisa que vai acontecer, por isso que ele saiu vitorioso para vencer, porque João está tendo uma visão do que vai acontecer ainda, de uma vitória posterior. Está falando aqui da vitória sobre o pecado, da vitória. Aqui está falando que ele vai vencer porque o propósito para o qual ele será enviado para a terra será de vitória. Vamos ver. Então, aí o segundo cavalo é o... Não podemos confundir a cor do cavalo com a questão do cavaleiro. O cavaleiro é uma coisa, o cavalo branco que é a cor, né? A gente vai entender quem são eles quando lê a visão de João da terra. O segundo cavalo é o vermelho, né? E diz que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. A gente sabe que logo após o arrebatamento, ou antes mesmo, pouco tempo do arrebatamento, vai haver uma paz na terra, certo? Que o apóstolo Paulo, ele prevê isso, né? Lá no capítulo... Lá em Tessalonicenses, né? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala, né? No capítulo... que ele diz, né? Que quando andarem dizendo paz e segurança, né? Sobrevirá repentina destruição. Capítulo 5, versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então quando o mundo estiver dizendo, agora nós estamos tranquilos, estamos em paz, né? Porque quando aconteceu o arrebatamento, claro que o anticristo vai inventar grandes mentiras, vai consolar o povo. Só que esse pessoal que vão ficar aqui, participar de igrejas, são filhos de crentes, são pessoas que viviam ligadas aos crentes, sabe que essa história não é bem assim, né? Mas a maioria das pessoas, então a terra vai ter uma paz, de certa forma. E esse cavaleiro vermelho diz aqui que foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Então aquela paz momentânea, ela foi tirada. E foi dado que se matasse uns aos outros. Entre esses mortos aí estão também os santos que vão morrer, certo? Porque haverá uma matança muito grande. O terceiro animal é uma situação de pior do que a de agora, né? Foi dito que quem estava sentado no cavalo preto, no versículo 5, disse que ele tinha uma balança na mão. E eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques do azeite. As coisas vão estar muito caras. É uma situação econômica terrível, né? Que as pessoas vão colocar nas mãos do anticristo a situação de resolver o problema da terra. É isso? E esse segundo cavaleiro, ele vai trazer uma calamidade, que esses 4 cavaleiros, eles são enviados do céu para atrapalhar o governo do anticristo, para procurar desmascarar o anticristo, para desfazer das suas promessas mentirosas. E o quarto é o amarelo, que vai ferir a terra com epidemias, né? Havendo aberto o quarto selo, versículo 7, ouvi a voz do 4 animais que dizia: vem ver.
E esse que é um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Né? Então o Hades o seguia, aqui o termo é Hades mesmo, que as pessoas que vão morrer nesse momento aqui são pessoas descrentes, né? Porque os salvos não estarão indo para o Hades quando morrem, mas as pessoas que estão rejeitando, né, essa mensagem vão ser mortos com as pragas, as epidemias, né, que vai surgir sobre a terra. Então, para a gente entender esses 4 cavaleiros, a gente vai lá primeiro para o capítulo 14, né, que é a visão da terra. Então, a mesma coisa que João viu, eu já disse a vocês que do capítulo 4 ao 11 é a mesma coisa que tem do capítulo 12 ao 19, né? Só que dessa vez vista da terra. E no capítulo 14, essas visões aqui, que João viu 4 cavaleiros, a terra vai ter um contato diferente. Essa doutrina é bem defendida em parte por um teólogo chamado Arthur Bluford, né, que era um doido, pastor doido, né, e um tal de E.C. Taylor, dois teólogos doidos, né, mas que tinham coragem de mostrar as coisas e não tinha medo, não ficava aí só jogando de banda as coisas, porque o Apocalipse ele veio para esclarecer, não veio para piorar a situação, né? Esses camaradas hoje querem ter a resposta de tudo no Sermão do Monte. Jesus mostrou muita coisa ali misturada, porque ele mesmo quis. Deus prometeu desvendar tudo no Apocalipse, né? Então no Apocalipse é que está sendo mostrado direitinho como vai acontecer. Então nós não vamos ver a escolha aqui dos 144 mil, que lá também tem. Lá no capítulo 7, antes de abrir o 7º selo, que é abrir o primeiro 6, né? Que a gente leu. Mas antes de abrir o 7º selo, Deus escolheu 144 mil judeus para eles não serem molestados com as pragas das trombetas e das taças. Mas os santos do período da grande tribulação já têm sido tudo destruídos, mortos, né? Vai ficar vivos de santos somente esses 144 mil. E aqui, do versículo 7 por diante, diz assim, ó, que a gente vai ver, capítulo 14, versículos 6, 7 e 8. Vamos lá. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, língua e povo. Esse anjo é representado pelo cavalo branco, que saiu vitorioso e para vencer, através dessa pregação, né? Vai vir aí os teólogos dizer assim, não, mas anjo não prega evangelho. Mas esses anjos não é necessariamente anjos. Eles são seres glorificados, né? Já com seus corpos glorificados, e são vistos como anjos da terra. E na sua boca não se... aqui eu estou dizendo com grande voz, no versículo 7, temer a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, esse mandamento não está sendo dado para nós que estamos lendo o Apocalipse, não. Esse mandamento está sendo dado para o povo que está na terra nesse período. São essas mensagens que vai levar muita gente a não receber o nome da besta. Veja aí. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, veja bem que ele já denuncia a religião falsa. Eles já vão dizer que muçulmanos e católicos romanos e todas essas tralhas que são Babilônia, são a falsidade. E isso já é um aviso. Então aqui tem o nome Babilônia, porque Deus, né, fala em figura no Apocalipse, mas o povo vai entender a mensagem. E o terceiro anjo, veja o que ele diz. E seguisse o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão. Então isso João escreveu não foi para nós, não é para o povo que está lá naquele período da grande tribulação. E também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no caso da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então o vinho da ira é um sangue fermentado, um sangue rejeitado, não é isso? Quer dizer, é um vinho que fermentou. Não é o sangue de Cristo, ele é representado, nós aceitamos como Salvador, é representado pelo fruto da vide, o suco da uva. Mas o vinho da ira é a rejeição, o armazenamento. E quem rejeita Cristo para depois vai ter a ira sobre si, a ira do vinho, o cálice da ira de Deus. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Então aqui é no período da grande tribulação. Aí quando abriu a quinta trombeta, o que é que vocês viram lá? O quinto selo, via a alma. Aqui os 4 cavaleiros já foram representados por esses sinais que vieram dos céus, né? Esses recados. O Evangelho eterno, né? Para ser pregado. Mateus 24:14, o que é que diz? E este Evangelho do Reino. Você sabe que o Evangelho do Reino foi pregado por João e por Jesus, né? Que Jesus pregava, arrepender-vos que é chegado o reino dos céus. João também. Mas Pedro pregou isso. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa é a respeito a vós, vossos filhos, todos os que estão hoje. Aí é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho sempre foi boas novas, sempre foi um só. Mas esse Evangelho do Reino, Jesus disse, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações em testemunho. E então virá o fim. E esse Evangelho do Reino será pregado, porque na China, você chega num país muçulmano pregando o Evangelho, hoje não chega, porque vai morrer. O pastor Humberto disse que para ir na Índia tem que dizer dos hotéis lá que é professor, porque se você que é pastor, né, os empregados são pagos para tratar bem os funcionários, mas tanto eles ensinam coisas assim, faz a pessoa errar os caminhos, as informações, como eles têm uma espécie de perseguição, e lá é hinduísmo, em países hindus, né? Nem no país muçulmano. O país muçulmano é perseguido fisicamente mesmo, com a morte, né? Então, não se prega evangelho no Iraque, no Irã, no Afeganistão, no Paquistão, porque é morto lá se pregar. Mas o evangelho do reino vai ser pregado, eles vão vir, e muçulmanos vão querer, vão estar nesse grupo que vai morrer. Apocalipse 13, está aberto o capítulo 14 aqui? É só vir aqui, ó. 13:7. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Está falando da besta. Fazer guerra aos santos, né? Então, tem gente que está crendo aí nessa mensagem, mata tudinho, a besta dizendo, isso são extraterrestres, isso estão querendo enganar vocês, né? Aí vem esse acontecimento. Os 4 cavaleiros estão aqui representados por esses seres celestiais que irão avisar o povo. Sabe o que me disseram? Então todo mundo vai crer. Vai não. Vai crer uma multidão que não se podia contar, mas não é todo mundo não. Porque diz que lá no capítulo 6, viu João viu, né? Uma multidão que não se podia contar, e o dos 24 anciãos perguntou: de onde vem esses? Quem são esses? De onde vieram? Ele disse: não sei. O que foi que disse? Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, na tribulação vai ser salvo uma grande multidão, nos primeiros 3 anos e meio. Agora, quando abriu o quinto selo, que foi visto? As almas
aqui nós já temos 4 selos representados, né? Nesses 4 anjos, nesses 3 anjos aqui pregando, né, dos céus. Não é visto aqui os selos, é visto só o que acontecerá, os benefícios que Deus estará trazendo para aqui. Aí, quando abriu o 5º selo, foi visto as almas dos mortos. O que essas almas estavam dizendo? Até quando, Senhor, não julgas e vinga o nosso sangue, os que habitam na terra? Não é isso que diz, né? Capítulo 6, 6:10. Então o versículo 9: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra do Senhor e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que eles estão pedindo vingança. Quando Estevão foi apedrejado, lá em Atos capítulo 7, foi que Estevão disse quando estava para morrer. Ele disse: vocês estão encrencados, Deus vai vingar o meu sangue. Foi isso? Não foi isso. O que ele disse antes de morrer? Capítulo 7, versículo 60 de Atos, diz assim: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, eles estão me matando, Senhor, mas não considera esse pecado. Isso aí tu não contas, né? Então, mas o povo da grande tribulação, o que é que vão dizer? Senhor, que demora é essa? Até quando tu não vai vingar? Mas foi dito a ele que ainda faltava muita gente morrer ainda, não foi? Foi dito que repousassem, dizendo o quê? Até que fossem mortos, né? Foram dados a cada um cumpridas vestes brancas, Apocalipse 6:11, e repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram, né? A gente vai ver como é que a besta está fazendo isso, para pessoas não serem degoladas, né? Agora, no capítulo 14, a visão da terra, o que é que João escuta? 14:13. Lá foi visto os mortos debaixo do altar. Aqui é dito o quê? 14:13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Tá aí, né? Então, falou dos mortos lá, falou dos mortos aqui. Tá bem na ordem. Capítulo 12 até o 19 está na ordem do capítulo 4 até o 11. Então não tem erro. João teve a visão 2 vezes. Quem não procura entender Apocalipse assim, vai encher a cabeça do povo de confusão. Não vai entender nada, né? Por isso que tem amilenistas aí, pós-tribulacionistas, que desprezam o Apocalipse, né? Teve um que falou no capítulo 25 de Mateus sobre o que Jesus disse: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aí ele disse que vamos ser julgados pela omissão, porque não fizeram. Então a salvação é pelas obras, né? Porque não entendem. Os amilenistas e pós-tribulacionistas têm uma confusão na cabeça deles, eles não entendem a Bíblia. Eles nem imaginam que tudo isso aqui está acontecendo depois dos santos da nova aliança já está nos céus. Pessoas estarão sendo salvas aqui porque Deus tem misericórdia. Aqueles que rejeitarem o sinal da besta e o nome do seu nome vão se salvar. Então a gente vê que existem 2 situações aqui, né? Os mortos da grande tribulação, eles é bem provável que estarão ressuscitados. Eu creio que haverá o término da primeira ressurreição na metade da grande tribulação.
Agora a gente pode ver aqui, né, que no Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17, Apocalipse 9, vamos ver a questão dos mortos, né? Os mortos da grande tribulação. Vocês, está aberto aí, 7, 9. Depois dessas coisas eu olhei, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos, de povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Palmas é folha de palmeira, viu? Aquelas que o povo ia estendendo para Jesus passar no dia da entrada triunfal em Jerusalém, né? Não é palmadas, nem aplausos, não. Palmas nas suas mãos, são palmeiras, folhas de palmeiras. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anjos dos animais postaram-se diante do trono sobre os seus rostos, dizendo, né? Então, o versículo 13. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aí o que foi dito? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Entenderam, irmão? Esses são os que foram salvos na grande tribulação. Vai ter salvação na grande tribulação? Vai. Que a Bíblia diz. Não venham aí querer. Agora, na segunda metade é outra coisa. Porque a mesma pregação para tribo, nações e línguas será testemunhada, mas não irão haver. Né? É quando João diz: eu comi o livrinho e na minha boca era doce, no meu estômago amargo. Porque não vai ter resultado. Né? É o mesmo prazer de pregar, mas o resultado é amargoso. Pessoas não irão se salvar. Nós vamos ver isso nas trombetas, né? Agora, irmãos, falo desses mortos da tribulação, mas se você ver no capítulo 15, versículo 2 e 3, veja o que diz lá. Que João também no capítulo 15, ele vê os mortos também. Como é que ele vê? Ele vê como vitorioso. Lá no capítulo 13 diz que foi dado a besta a fazer guerra aos santos e vencê-los. Não é isso que diz lá? A besta venceu os santos. Por quê? Porque vão matar os santos. A besta vai matar os santos. Então isso é considerado vencer, porque vão matar. Mas aqui já é uma visão espiritual. É diferente. A vitória não é da besta. Aqui está mostrando. Eles vão morrer, mas eles foram vistos aqui. E vi, 15:2. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Olha. Eles morreram. A besta foi dado que fizesse guerra aos santos e vencesse. Mas aqui, na visão espiritual, é que quem saiu vitorioso foi os que não aceitaram o nome da besta, mesmo morrendo. Saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do nome do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse vocábulo Rei dos Santos tem lá em Números também, no canto de Moisés. O Rei dos Santos, que algumas versões rezam Rei das Nações, mas Rei dos Santos, até tem a música que fala Rei das Nações. Mas nós vemos aqui que os mortos são falados aqui também. É falado lá, viu uma multidão que isso impedia contar, mas eles são vistos também no capítulo 15, porque a visão é a mesma. Esses anjos que vão tocar, que vão derramar as 7 taças são santos glorificados. Não sei se dos que a besta matou
ou se dos outros santos da... Porque aqui é um cântico de vitória, como aquele cântico que foi dado lá quando o exército de Faraó morreu ali nas águas do Mar Vermelho. E aqui tem um cântico de vitória também, porque eles vão morrer. Vai ter uma vingança, vai tocar, derramar as 7 taças. Então, irmãos, tem algum problema da gente entender que os 4 primeiros selos referente àquilo que o povo vão ver do céu, a pregação do Evangelho, que representa o cavalo branco, e ele saiu vitorioso para vencer, é tanto que deu resultado, né, que as pessoas não receberam o nome da besta e uma multidão que não se podia contar foi salva. Por isso que diz, saiu vitorioso e para vencer. E aí depois o 5º selo é os mortos, e a gente vê de novo aqui, né, João falando no capítulo 14, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, para que descansem, né? O povo tem um negócio de dizer que morreu, descansou, mas o incrédulo não descansa com a morte. Quem descansa é o crente. E esses da grande tribulação, sim, né? Que estarão sendo molestados pelo anticristo, e aí a morte será para ele um verdadeiro alívio. Entendido, irmãos? Então não podemos confundir essas coisas. O Apocalipse é muito simples quando visto por esta forma, que a visão do céu e a visão da terra. Agora, irmãos, tem mais alguma dúvida sobre os primeiros 5 selos? Agora, o 6º selo é um dos mais tenebrosos. O 7º é o pior, né? O 7º selo é o pior, nós não vamos vê-los hoje, né? Mas o 6º selo é onde a terra vai se assombrar. O senhor falou que a besta matava os santos. E vai ficar santo? E vai ficar santo? Os santos na tribulação. Na tribulação sejam chamados de santos, não vão ser salvos. Porque na hora que houver o arrebatamento, aqueles que não aceitaram o nome da besta já são considerados santos. Porque o anjo diz assim, né? Diz... Também e seguiu o terceiro anjo dizendo, se alguém adorou a besta e a sua imagem, recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Então, mas os que não aceitaram já são considerados santos, né? Por rejeitar o... mensagem, né? Porque creram na pregação do reino, né? Que será pregado do firmamento. E não receberão o nome da besta. São chamados de santos, porque eles não vão para o céu, não foi visto uma grande multidão que veio da grande tribulação. Por causa do tribulação. nome, né? O nome santo significa separado. O como separado, não é? De quem? As igrejas de Deus, a conservadora e muitos crentes de outras igrejas que não são de Deus, mas que são salvos, vão subir. Agora, no período da grande tribulação, durante 3 anos e meio vai ter salvação. Aqueles que rejeitarem o sinal da besta. Vai ter salvação no período da grande tribulação. E a salvação de Israel, Deus estará tratando para que o povo de Israel, né, nós vamos ver isso, o povo de Israel vai aceitar o seu Messias que eles rejeitaram. No segundo período da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio. Aí vemos agora a ceifa, a 7ª, veja aqui, quando abrir o 7º selo, vamos ler lá, logo no capítulo 7, no capítulo 6, né? Então veja quando abrir o 6º selo, versículo 12, né? 6:12 de Apocalipse. Aqui vai se cumprir a profecia do capítulo 2 de Isaías. O sol vai escurecer, na metade da semana da grande tribulação vai haver uma escuridão real. Eu sei que a NASA não vai detectar nada por enquanto, porque senão a gente já ficava avisado sobre o arrebatamento, né? Se a NASA detectasse que está se aproximando do Sol alguma coisa, ninguém sabe como vai ser essa escuridão. Mas depois da incredulidade que os salvos forem tirados, que haver castado, né? Aí eles não vão ter nem tecnologia, talvez tanto, porque será muita coisa destruída,
para eles perceberem que haverá uma escuridão. Mas aqui diz: e havendo aberto o sexto selo, 6:12, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Olha, essa lua de sangue tem nada a ver com essa. Jesus disse: a lua se tornará vermelha. Porque a questão da lua ficar vermelha como sangue é a ausência da luz do sol. Quando a lua recebe a luz só das estrelas, ela fica vermelha. O sol, quando está distante da gente, ele não fica bem vermelho, né? Se você olhar, tem hora que fica aquele negócio bonito, a terra vermelha, pela distância, aparentemente. E a lua, quando recebe luz só das estrelas, ela fica vermelha. Então, quando tem um eclipse na lua, que a sombra da terra fica na frente do sol, a lua fica vermelha, por isso que ali nela fica só a luz das estrelas. E essa lua de sangue aqui será diferente, é porque o sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha, porque só as estrelas é que vão iluminar a lua. E aqui está dizendo: havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve uma grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram. Isso são meteoros, né? Porque na linguagem de João é oiranuna, no grego, que é estrela. Não é oiranuna, é céu. É outra palavra, eu esqueci a palavra para estrela. E como também a figueira lança de seus figos quando abaladas por um vento forte, né? Então, dá um vento muito forte, os figos caem no chão, né? Aí Jesus, hoje, foi comparado por João, né? Que ele veio numa terra que produzia muitos figos, né? E ele sabia que quando dava um vento forte os figos caíam, e ele comparou aqueles meteoros caindo. Então vai haver catástrofe grande, né? E aqui diz, né? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir, né? Então veja aí que aí você vai ler isso também no capítulo 14, vai sim, né? Que isso aqui não é a vinda de Cristo, mas é o sinal da vinda. Em Mateus 24:30 é dito lá, né? E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, não é ele, mas o sinal. O céu vai ficar como um telão, e eles vão ver isso aqui que nós vamos ler agora no capítulo 14, versículo 14. E eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda. Que é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice, e a terra a vindimou, e as uvas da vinha da terra, e atirou-a no grande lagar da ira de Deus. Então, isso tudo foi uma visão que os homens ficaram assombrados, né? E o lagar foi pisado fora da cidade, versículo 20, e saiu sangue do lagar até os feios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estados. Não, isso não é um acontecimento, mas a visão de um acontecimento. Então, quando lá em Mateus 24:30 diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, é porque essas coisas, né? Então, o teólogo Arthur Bluford, né? Ele não está equivocado em dizer que o céu
pelo sol escureceu e o céu ficou como uma espécie de telão e foi mostrado essas coisas. E o mundo vai se assombrar? Vai, é isso? Que é a mesma coisa que tem lá em Isaías capítulo 2. Vamos ler? Isaías 2, 19 a 21. 19 a 21. Aí é lá que diz que Deus vai assombrar a terra, não é isso? E justamente por isso que os reis se esconderão nas cavernas, né? E dirão aos montes: cai sobre nós por causa da ira, né? Daquele que está sentado no trono e do cordeiro. Então, se eles têm conhecimento dessas coisas, é porque aquela visão eles viram. Ele sabia de quem eles estavam falando. Por quê? Eles não creram. Eles acreditaram na mensagem da besta. Mas agora eles estão cientes que tem Deus e o Cordeiro. Porque eles tiveram um sinal no céu, dando todas as pistas de que em breve aquilo vai acontecer. Aquilo foi um sinal no céu. E a Bíblia diz aqui que Deus vai se levantar. Para quê? Assombrar a terra. Não diz aqui? Capítulo 2, versículo 19 de Isaías diz: então os homens entrarão nas cavernas. É a mesma visão, né, de João, né? Das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Então, isso vai acontecer no final, no meio da grande tribulação, no 6º selo. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos dos seus ídolos de prata, né? Vão esconder. E os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor, da glória da sua majestade, quando se levantar para abalar terrivelmente a terra. Isaías viu o que João viu. E aqui diz que vai ser uma assombração, né? O sol escuro, a lua feito sangue e o sinal do Filho do Homem. Lá em Mateus 24, 20, 30, você pode ver que lá Jesus não fala que o Filho do Homem vai aparecer, mas aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu prefiro esse entendimento do Apocalipse. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque o 6º selo não é o fim. Porque ainda tem o 7º. E o 7º selo é quando vai ser tocado as 7 trombetas. Então Jesus não veio ainda. Se aqui está dizendo que veio, os 7 selos, eles são na ordem, né? Cronológico. Primeiro cavaleiro, pregação do Evangelho. O segundo cavaleiro, tirar a paz da terra, porque está tudo maravilha, né? O anticristo inventou uma mentira. Porque a Bíblia diz que ele abriu a sua boca em blasfêmia contra os que habitam no céu. É isso que diz lá no capítulo 12, quando Satanás foi lançado na terra, ele abriu a sua boca em blasfêmia contra os que habitam no céu. Blasfêmia é o quê? É distorcer a mensagem. É dizer, foram sugados, foram sequestrados por extraterrestre e só nós escapamos. Vamos aproveitar agora e fazer um grande reino aqui, né? E a besta vai ter papo para tapear o povo, viu? Vai, sabe por quê? Porque lá no livro de Daniel disse que estava hoje falando com ele abismado, ouvindo as palavras do pequeno chifre, né, que representa o anticristo. Ele ficou abismado. Ele disse: eu estava abismado, maravilhado, ouvindo as palavras do pequeno chifre. Que é a besta. Que é a besta. Que vai, ter um bom papo. Mas só que a partir do 2º cavaleiro já começa as desgraças para ele, né? Começa a tirar a paz da terra. Aí é quando ele vai, né, no 1º cavaleiro, porque aí ele começa a ter que matar
os que não aceitam o seu governo, não é isso? Os que vão sair vitoriosos. Irmãos, esse entendimento do Apocalipse, eu não concordo completamente com o que o pastor de inicial Centeiro diz, nem o que o pastor Arthur Blofeld diz, mas o que eles falam é melhor. Na década de 1970, quando eles escreveram, é muito melhor do que este teólogo de agora, que não sabem de nada, só distorcer. Isso quer dizer, Um entendimento, por exemplo, tem um entendimento diferente. Distorcer é uma palavra muito forte. Porque antigamente os pastores estavam aqui estudando e se viravam, pegavam a enciclopédia e puxavam. Hoje eles vão para a internet. Você quando vê uma mensagem assim, aí você diz, anota o nome da mensagem e vai na internet para ver se alguém não já pregou daquele jeito. Porque hoje em dia o camarada não quer as pesquisas, é a internet, não é a enciclopédia. Os pastores, teólogos dos anos 70, 80, tem a sua prateleira cheia de livros para pesquisar. E é por isso que essa interpretação do Apocalipse de hoje é uma verdadeira tragédia, né? Porque, irmãos, a gente está no fim dos tempos, está pertinho, né? Se nós já estamos vivendo um período aí de Laodiceia, eu acredito que seja uma igreja rica, pomposa, é porque está bem pertinho, porque Filadélfia é contemporânea dela e nós, né? Temos a promessa do arrebatamento, né? Em breve. Então, é importante a gente entender, ter esse entendimento do Apocalipse. Está perto, né? As coisas vão se desenrolando para isso. Que Deus possa nos abençoar. Se alguém tiver alguma coisa a perguntar, eu sei que está nos assistindo, né? Possa se inscrever, dar um like, né? Se gostou, comentar se quiser, perguntar. E aos irmãos também que sejam edificados, né? O que é que a gente sabe? A gente sabe que haverá um arrebatamento, a gente sabe que as coisas vão acontecer no céu e na terra, que foi visto por João no capítulo 7, capítulo 4 ao 11, a visão do céu, que a gente já viu até o século selo, e do capítulo 12 ao 19 também foi a mesma visão vista da terra. É por isso que a besta só é no capítulo 13, porque é na terra que vai mostrar o seu governo, as suas atrocidades. E no céu só é visto, né, Deus atacando com os 7 selos e as 7 trombetas, atacando o governo da besta e gerando um grande resultado, porque vai chegar no céu uma grande multidão de salvos, né? E como Deus é misericordioso. No julgamento das nações, que é depois da tribulação, ainda vai ter um grupo de pessoas que Deus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ainda vai ter pessoas ali com esse corpo aqui, que vai ser julgado por Jesus e vai receber o direito de entrar no milênio, tendo como herança aquele reino. E aqueles outros que apartavam de maldito para o fundo eterno serão mortos ali mesmo e não entrarão no milênio, né? Então, Deus é muito bom, vai salvar um grande grupo no arrebatamento que vai subir, né? Depois esse grupo aqui, eu creio que seja a visão de Jesus, né? Que Deus enviará seus anjos aos 4 cantos da terra e vai reunir. Porque no arrebatamento Paulo não fala em anjos. Paulo fala que seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Mas em Mateus Jesus fala em anjos reunindo, né, os santos nos 4 cantos da terra. Já é outra situação. E se não ver no Apocalipse,
a confusão está feita, né? Então vamos, Deus abençoe. E que se alguém tiver alguma dúvida, né, que a gente tira. Leiam o livro, né? Leiam o livro pequenininho ali que cada irmão tem e veja que tem mais ou menos, né? Muitas coisas foram deixadas de dizer no livro, porque eu mandei a parte não corrigida para a gráfica, aí ficou faltando alguma coisa. Mas 1% só que faltou, né? A explicação dos 7 Espíritos de Deus não tem, né? Mas na aula no YouTube tem, certo? No YouTube vocês vão saber o que significa os 7 Espíritos de Deus, que nós falamos umas 3 aulas passadas, né? Repetindo sobre o significado de Jesus, o descendente de Davi. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.